Como uma obra interessante que acompanha um mistério envolvendo até mesmo personagens icônicos da cultura pop, como a Alice no País das Maravilhas, infelizmente não teve uma continuação. Hoje a gente irá falar de Pandora Hearst, que é um anime que é interessante, mas infelizmente não teve sua continuação. É mais um que só teve a primeira temporada, que acompanha uma história até misteriosa de, pode dizer assim, de pessoas em que para manter o mundo em ordem, pode dizer assim, eles enviam certas pessoas como sacrifício para o abismo. E nesse abismo, essas pessoas são presas a ficarem lá para sempre. E lá nesse abismo tem muitas coisas referentes a mais ou menos como a Alice nos País das Maravilhas. Tanto que tem até uma Alice, que é uma personagem que tem duas faces. Que ela tem, acho que de 2 a 3 faces. Que é basicamente a face do coelho, a face da Alice normal e a face dela quando ela era humana. Pois ela foi um daqueles seres que foi jogado no abismo, que ela infelizmente se foi e foi pro além e foi jogada no abismo. E na hora que ela foi jogada pro abismo, ela despertou um lado mais maligno. Pode dizer assim, ela despertou o lado do coelho negro e o lado dela do demônio que faz os contratos, pode dizer assim. E o engraçado desse universo é que tudo isso foi transformado através de um mistério que na obra, no anime, não tem resolução ainda, que é o porquê essas pessoas fizeram isso, porque eliminaram ela, e eliminando ela fez com que criasse esse abismo. Esse lugar ao qual, se não for muito bem cuidado, ele pode destruir todo o mundo. Ele pode destruir todo mundo e levar todo mundo para uma prisão eterna. Aí, normalmente na história, a gente acompanha um cara que é de família nobre e tudo mais. Ele parece que vai receber honrarias, pois ele está entrando na adolescência. Aí, mas ele vai até na cerimônia e tudo mais de graduação, até que chega lá, ele no meio da cerimônia, ele é levado, um monte de gente de capuzada leva ele, prende ele no abismo, joga ele no abismo. E nesse ato que ele jogar no abismo, ele fica anos e anos nesse lugar misterioso, que tem várias estruturas e tudo mais, bagunçadas e tudo escuro. E nesse lugar tem várias coisas fora de ordem, monstros aqui ou ali, que sempre para poder atacá-lo. Até que chega um ponto que ele está todo frustrado e tentando fugir, em que ele encontra a Alice. Um ser demônio, um demônio mais ou menos. Não se sabe que tipo de ser ela é ao certo, mas que faz um contrato com ele. E os dois têm um contrato de sangue, que ela fala, se ele quer sair de lá, eles só vão conseguir sair através de um contrato. Eles firmam um contrato e os dois saem. A premissa da série é eles literalmente tentando ao máximo capturar outras pessoas, outros seres malignos, pessoas que fugiram pode dizer assim, do abismo para lá. E tentar sempre fugir da organização que quer jogar ele de volta no abismo. Pois normalmente quase todos os seres que saem do abismo, eles saem com uma marcação na pele, um reloginho. Que quando esse relógio é finalizado, ele basicamente, mais ou menos automaticamente, o abismo abre para ele e ele volta. Então tem sempre essa dinâmica do cara querendo sair do abismo, querendo ficar fora do abismo para sempre, mas não podendo. E também tendo aquela ideia de que ele é uma pessoa muito mais velha, ele já é um adulto, só que infelizmente é de uma pessoa com menos idade. Pois nesse abismo o tempo passa de forma diferente. Pode dizer assim, enquanto na vida real o tempo corre normalmente, no abismo é como se o tempo estivesse parado. E o paia é que a resolução desse mistério do abismo, infelizmente, não foi concluída.
A gente não sabe se esse personagem vai se desvincular totalmente do contrato que ele fez com a Black Rabbit ou não. E se a gente vai saber que esse lado maligno da Alice, que é a Alice de cabelos brancos, se essa Alice vai ou não dominar todo mundo. Tipo assim, se vai causar o fim do mundo e tudo mais, ou se os dois juntos vão conseguir impedir. Que é um interessante, que tem esse mistério, que é até que ponto você está disposto a sacrificar todo ao seu redor para continuar, tipo assim, vivendo. Você fugir de uma prisão que infelizmente você pode ser acabar sendo jogado para ela, para, abre aspas, para manter a ordem natural do mundo, que foi infelizmente quebrada por causa de gentes inescrupulosas. E será que algum dia esse abismo deixará de existir? E a Alice do Cabelos Brancos terá a sua vingança por ela ter infelizmente ido pro além quando era apenas jovem? Apenas uma pessoa pequena sonhadora ou não? E o coelho Black Rabbit? Será que esse coelho Black Rabbit vai conseguir a sua liberdade? Pois total, não ficar mais preso sempre no indo e voltando pro abismo ou não? Isso quem sabe. É uma luta contínua no anime para que o carinha continue fora do abismo, mas o tempo dele vai correndo. E quando o tempo todo finaliza, a porta do abismo pode aparecer de novo. Será que se essa porta do abismo, quando essa porta aparecer de novo, ele irá conseguir sair dela e ficar definitivamente fora ou não? E o engraçado é que não mostra apenas ele como contratante do abismo, mas sim outros personagens que também têm poderes especiais graças aos contratos que eles fazem com o abismo. Desde até o personagem do coelho do Chapeleiro Louco, que tem uns que, mano, ele raramente aparece usando o poder dele, mas quando ele aparece, mano, aquele personagem é muito forte. Caramba! E o engraçado é que tem essas duas facetas. Ele, mais pra frente na obra, pelo que eu vi no mangá, não li todo, ele basicamente ele pode não só a Alice se transformar no coelho negro, como também ele pode se transformar em coelho negro para enfrentar os inimigos. Que eu achei interessante. O ruim da série no mangá é que ela é muito confusa. O ritmo da história é muito lento. Tanto que eu acabei dropando. Eu tentei, tipo assim, o anime tá massa, o mistério da música e tudo mais. Dá vontade de você querer assistir mais, mas quando você vai pro anime, a história é confusa pra caramba. Tipo assim, ela demora muito pra avançar. Eu acho que também deve ter sido esse um dos motivos de Pandora Restes, infelizmente, não ter tido essa... eles ter adaptado tudo no anime. Talvez eles seriam, acredito eu que se eles fossem transformar o anime de Pandora Restes em o mangá em anime, o resto das temporadas, eles teriam que esclarecer muitas coisas. E pra mim, eles teriam que deixar a obra um pouquinho mais dinâmica e tudo mais, não tão enrolada, e explicar algumas coisas que não foram explicadas bem no mangá, que deixam muito a subentender. Tipo, é legal uma obra de mistério e tudo mais, que você tem que desvendar as coisas aos poucos, mas pra mim essa obra tem um pouco de limite, pois essa obra no mangá ela é tão confusa, mas tão confusa que você basicamente se perde. Pois tipo assim, uma hora ou outra começa a aparecer personagens aqui ou ali que não foram esclarecidos os poderes. Na obra não demora muito para explicar a motivação dos encapuzados, da ordem dos encapuzados. Se eles, por que eles ficam mantendo o abismo vivo? Se eles fazem isso apenas para poder adquirir poder da outra versão da Alice, a de cabelos brancos, que quer ver apenas o circo pegando fogo, ou se eles fazem isso apenas por sadismo. Não tem essa explicação. Mas aos poderes em si, acompanhar a história,
Ora outras coisas mais nonsense, que é ele encontrando com um amigo dele de infância, que agora os dois já tá adulto e ele pequeno. Aí o cara, basicamente o amigo dele, inicialmente na obra, para poder despertar o poder do Coelho Negro, tendo que fazer ele adormecer. Aí o Coelho Negro fortalecia. E o engraçado é a música. Música que toca. A música é muito. Engraçado não. O massa é a música que toca. Do relógiozinho. É massa. E me parece muito esse relógio fazendo referência ao Coelho Branco. Eu não sei se talvez mais pra frente alguém vai fazer contrato com o Coelho Branco ou não. Que seria esse Coelho Branco, a outra faceta da Alice. Será que alguém vai fazer contrato com a outra face da Alice? A face da Alice do Coelho Branco, a vilã? Ou não? Quem sabe? Pois essa história é muito confusa. E se vocês entenderam a Pandora Restes e assistiram o vídeo até aqui, se puderem me ajudar, podem deixar aqui na descrição dos comentários o que você acha dessa obra. E se acha que ela merece ou não uma continuação. E se tivesse a continuação, seria bom vocês explicassem um pouco mais do anime e o ritmo fosse melhor ou continuasse lento. E isso, é claro, esse é com vocês aqui nos comentários. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E comentem o que vocês acham desse anime, que pra mim ele é muito pouco, pelo menos até onde eu saiba, muito pouco falado. E que tem uma história que tem um potencial legal. Mas quando você vai pro anime, pro mangá, a história fica muito confusa. E, na minha opinião, dá um desânimo. Mas nos vemos até a próxima. E se gostaram do vídeo, acho que vocês podem gostar dos vídeos que vão aparecer aqui no canto.